Eu gostaria de dividir com os irmãos um texto que me fala muito ao coração. Deus tem sido bondoso, tem sido misericordioso com todos nós. E hoje, quando falava com meu pai por telefone, agradecendo a ele pela educação que me deu, pelos princípios que foram passados para mim, princípios de honra, de justiça, de dignidade, e sou muito grato ao Senhor por estes princípios. Mas quando um pouco mais jovem, eu tinha uma fantasia. Eu tinha a fantasia de descobrir que era adotado. E que meu pai biológico era um sujeito muito rico. E a qualquer momento ele apareceria dizendo: olha, eu sou o seu verdadeiro pai e eu estou morrendo e não tenho outros filhos e preciso deixar toda a minha herança para alguém. E eu vivi boa parte da minha adolescência sonhando com isso. Faria pouca diferença para mim do ponto de vista do carinho, do respeito e do amor, mas faria muita diferença do ponto de vista da conta bancária. Então não mudaria de pai, mas mudaria a realidade financeira. E eu descobri, estudando no texto da palavra, que a adoção, ela não é algo novo, ela é muito antigo e ela é algo muito sério. Os jovens estão preparando uma série de dinâmicas para o Congresso e um dos estudos tinha a ver com o aborto. Tem a ver. A discussão se a mulher que não deseja ter um filho, foi tirado, né? Tá bom. Era polêmico demais. Eles acharam melhor retirar, mas a discussão era uma mulher que não deseja ter um filho, se ela deve ter o direito ou não de interromper a gravidez. E no debate, a ideia seria, defendendo a criação do filho, não tendo condições de criar, ter o filho e colocá-lo para a adoção. Um filho adotado, ele tem todos os direitos do filho que é biologicamente gerado. Isso já no nosso contexto brasileiro. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia na carta de Paulo à igreja de Roma, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E nós leremos a partir do versículo 12, eu estarei lendo e os irmãos acompanhando, um texto que nos leva, nos conduz a esta reflexão sobre a adoção. Assim que você abrir o seu texto, quero convidá-lo a fechar os seus olhos e a rogar ao Senhor a palavra dele no seu coração. Sua oração, seu pedido. Escuta a oração do teu povo, Senhor. Queremos ouvi-la, queremos ouvir a sua voz, queremos sentir sua presença, queremos que o Senhor atenda, ó Deus, nossa súplica. Lhe pedimos, pois precisamos. E fazemos isso no nome do Senhor Jesus, a quem servimos. Amém. Irmãos, o capítulo 8 da carta de Paulo à igreja de Roma, talvez seja um dos textos teologicamente falando mais ricos. Texto este que deu estrutura para que a igreja cristã se estabelecesse. Os versículos que antecedem a este verso 12,
ele trata da necessidade dos crentes a se acostumarem com a luta ou com a batalha da carne contra o espírito. E ele vem dizendo até o verso 12 a necessidade que nós temos de, sendo filhos espirituais, servos do Senhor, escolhendo este caminho, lutar contra os desejos da carne. E ele vem colocando que nós seremos tentados durante todo o tempo, mas não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, da escravidão da lei. Estaríamos então debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 12, ele escreve da seguinte forma: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, logo, herdeiros também o somos. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, que também sejamos com Ele glorificados. Meus irmãos, esta talvez seja uma das maiores metáforas do Novo Testamento, que é a explicação que Jesus dá a essa adoção espiritual. Há um equívoco em dizer que todo ser humano é filho de Deus. É verdade afirmar que todo ser humano é criatura do Senhor. A Bíblia nos ensina que todos quantos creram em Jesus Cristo, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do nosso desejo, da nossa decisão de seguir a Jesus Cristo, neste momento então, somos adotados, somos enxertados, segundo a explicação da videira. Ou seja, nós não éramos filhos, mas fomos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, e então passamos a receber a seiva da vida. Nos tornamos filhos de Deus. E é um erro achar que apenas pelo fato de sermos criaturas, por si só, já teremos garantido uma morada com o Senhor no céu após a nossa morte. O texto em questão trata a situação do pátrio poder. Em Roma, na época de Jesus, uma pessoa poderia adotar um filho, já depois de velho, e esta pessoa receberia todos os direitos. Há de se compreender que o pai, naquela época, tinha poder absoluto sobre o filho. Um pai poderia matar o próprio filho que não seria preso. A exemplo, Abraão sendo chamado a sacrificar o próprio filho, e ele foi fazê-lo. Naquela época, um homem tinha total poder sobre a vida do filho, e ele não era impedido de fazer absolutamente nada com o seu filho. Este filho tinha também ampla proteção do pai. Se um homem quisesse adotar um jovem, ele podia fazer, e havia duas formas de fazê-lo. As expressões conhecidas é a maneipatio e vindicatio. São expressões que determinam as duas formas de adoção.
Uma delas, que me parece bastante interessante, é a venda simbólica da criança ou do jovem. Porque é sabido que na época de Jesus e anterior a ele, os filhos e a mulher eram patrimônio do marido. E ele podia vendê-los. Se o homem fizesse dívidas, ele poderia pagar a dívida com a esposa e com os filhos. Então, neste